E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto um tanto quanto difícil e complexo de ser falado, que é a depressão. Acho que mais ainda, né, nesse 2020, onde tanta coisa aconteceu nesse mundo, a gente precisa falar sobre depressão, né? Como ela tem afetado todos nós, como ela tem afetado as pessoas ao redor do mundo inteiro e principalmente aqui no nosso país, no Brasil, e como lidar, como identificar, né? Eu vou tentar resumir aqui um pouco sobre o que é a depressão e trazer para vocês alguns sinais que ajudam a identificar, né? Identificar na gente e talvez no outro também, né? E importante dizer que esse vídeo ele não vai substituir uma terapia, não vai substituir a procura por um profissional. Então é mais um vídeo para informar, ajudar a identificar, mas não substitui a procura de um profissional de ajuda, ok? Então vamos começar a falar sobre esse assunto tão pesado, tão difícil. Primeira coisa de tudo, é importante a gente entender que a depressão e a tristeza são coisas diferentes. Né? Às vezes a gente associa a tristeza à depressão como algo igual, tipo a mesma coisa. Mas a tristeza, ela é um sentimento passageiro. Todo mundo tem a possibilidade de acordar triste, né? Ou de ficar triste ao longo do dia, ao longo de um acontecimento, algo que aconteceu, que frustrou a gente, que desanimou a gente, gera tristeza. Então isso é, digamos que normal, faz parte, assim como a ansiedade de uma forma equilibrada faz parte da nossa vida, a tristeza também. A depressão, diferente da tristeza, é uma condição incapacitante. Ela é uma doença, né? É uma situação que, em grau elevado, pode ser muito grave e precisa ser tratado, né? Então, assim, não é passageiro. A depressão, ela não é passageira como a tristeza, mas ela é algo que perdura ali por algum tempo e a gente precisa de uma ajuda profissional para tratar. Né? Então, se a gente for falar em números, eu não pesquisei dados do mundo inteiro, tá? Só quero trazer uma informação a respeito do Brasil. O ano passado, em agosto de 2019, a OMS considerou o Brasil como o país mais deprimido da América Latina. Cara, é muita gente, tipo, cerca de 12 milhões de pessoas estão doentes com depressão. E aí eu fiquei pensando, poxa, se em 2019, um ano atrás, o Brasil já estava desse jeito, imagina hoje, um ano depois, com pandemia em andamento, né? Não sei se pode dizer assim, mas com tantas perdas, com tantas dificuldades, o quanto esse número pode não ter aumentado, né? E a questão de setembro também ser um mês do setembro amarelo, onde se combate, né, e se previne, se fala sobre combater e prevenir o suicídio, eu acho importante a gente falar sobre a depressão, né, que é uma das causas desse ato, né? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, vamos focar na depressão. Então, é importante a gente procurar ajuda, é importante a gente entender como funciona. Eu acho que a depressão ainda é um assunto que gera muitas dúvidas, muitos paradigmas ali, muitas ideias diferentes a respeito disso. E hoje eu quero trazer para vocês 6 sinais de alerta para a gente ficar atento, que pode ser, né, que dentro desses sinais a gente possa descobrir ter ou não uma depressão, ou mesmo ajudar alguém, né, observar ali no comportamento de alguém um sinal de alerta para procurar ajuda, tá bem? Então, gente, antes de tudo é dizer que esses sinais, eles não são únicos, existem outros comportamentos, outros diversos sintomas, tá bem? Eu só vou falar 6 para o vídeo não ficar tão gigante, mas são 6 ali que de forma geral são os 6 principais, ok? E dizer que esses sintomas eles podem vir e começar de forma sutil, leve. Então, às vezes eu posso estar passando por esses sintomas, esses sinais e nem perceber. Né? Então, é importante que o outro, né, o meu amigo, meu parente, esteja atento para identificar essas mudanças de comportamento. Então, às vezes eu não consigo enxergar, mas o outro consegue. Então, a importância da gente estar atento às pessoas ao nosso redor, né? Principalmente aquelas pessoas que a gente ama. Né? Então, como que a gente pode identificar esses sintomas? Primeira coisa de tudo, distúrbios do sono. Os distúrbios do sono, desde uma, como que eu posso dizer, eles podem acontecer de duas formas. Ou são aquelas pessoas que não conseguem dormir, que têm dificuldade em dormir, têm terrores noturnos, pesadelos durante a noite, têm um sono muito conturbado, como também pode acontecer da pessoa dormir demais.
Então é aquela pessoa que ela tem uma dificuldade muito grande de levantar da cama, tipo, não quero levantar, não quero fazer nada, e ela dorme o dia inteiro. Isso acaba prejudicando a rotina dela de trabalho, a rotina de vida, de uma forma geral, né? Então esse é um dos principais sintomas de depressão, então a gente precisa ficar muito atento. Segundo, perda de interesse nos hobbies. Então, o que seria isso? É eu perder o interesse de fazer as coisas que eu gosto, né? E são atividades de prazer, porque o ser humano, ele tem uma tendência, toda vez que a gente se frustra, que a gente tá cansado, estressado, com tanta coisa na cabeça, a gente vai procurar coisas que a gente gosta para relaxar, para desestressar, né, para esquecer aquele problema. Então, a gente tem a tendência a procurar coisas boas, né, que trazem prazer, tipo, vou, sei lá, assistir um filme, comer uma comida gostosa, passear com os meus amigos, qualquer coisa que seja bom pra mim. A pessoa com depressão, ela não vai querer fazer isso. Ela simplesmente vai abrir mão desses momentos de alegria, de prazer. Ela não vai ter mais desejo em fazer isso. Ela não vai querer fazer nada, né? E isso é um sinal de alerta que a gente precisa ficar de olho, porque não é normal. Terceiro sinal, euforia repentina. Então, o que seria a euforia repentina? Né? Esses dois primeiros sinais são aquele sinal de desânimo, de não quero fazer nada, de não ter um desejo de fazer as coisas. E a euforia vem num momento repentino mesmo. De repente eu acordo com a maior energia do mundo e energia física mesmo, né, de fazer, disposição, de mudar. E normalmente essa disposição é para atitudes drásticas. O que seria isso? Vou me divorciar, vou largar meu emprego, sabe? São atitudes que simplesmente eu decidi agora, assim, de forma repentina. Eu nem tinha pensado nisso, nem falado sobre isso com ninguém, mas agora eu decidi. E são nessas situações também que o perigo mora, sim, bem perto, que são nesses momentos de euforia que algumas pessoas tiram a própria vida, cometem o suicídio. Então é um sinal de alerta vermelho, um botão de alerta vermelho gigantesco para a gente ficar de olho, ok? Quarto sinal, alteração no apetite. Então, assim como o distúrbio de sono, a pessoa ela também tem os distúrbios alimentares. Então, ela pode tanto deixar de comer, não tenho mais apetite, não quero mais comer, simplesmente vou viver sem comer nada. E como também a pessoa pode gerar, né, pode ser criada ali uma compulsão. Então, ela quer comer tudo o tempo todo e então tem a ver com a sensação de ausência e de prazer, né? Então eu como para me sentir bem, ou eu não como nada porque simplesmente não quero, né? A ausência de algo ali que me supre, então não quero. Quinto sinal, irritabilidade. Então assim, a irritabilidade, ela é um sinal tão intenso e tão principal, digamos assim, quanto a tristeza. Então se você nota que você está muito irritado com tudo, que tudo que te perguntam você responde de maneira grossa, sem paciência, você já não tem paciência com nada nessa vida e sempre vive frustrado com tudo, você precisa ficar atento. E se você percebe que alguém ao seu redor também está assim, às vezes sem motivo nenhum, é importante ficar atento, tá bom? As pessoas elas tendem a ficar mais irritadas quando elas estão com depressão. E o sexto sinal são os pensamentos que podem levar aquela pessoa a ficar, como que eu posso dizer? Pode pôr em risco a segurança dela. Então são pensamentos que ficam ali o tempo todo na cabeça daquela pessoa dizendo que ela, tipo assim, não tem mais sentido, entende? Então se você verbaliza ou ouve alguém verbalizar coisas do tipo como esse mundo seria melhor sem mim, ou tipo, quando eu for embora as coisas vão melhorar, sabe? Não tem mais sentido ficar aqui fazendo sei lá o que, enfim. São gatilhos que a gente precisa ficar atento, de pensamentos que são verbalizados e que podem identificar ali uma possível ação drástica, um possível comportamento que não vai ser muito bom e vai colocar aquela pessoa em risco de vida. Então é importante a gente ficar muito, muito, muito atento aos sinais na fala daquela pessoa a respeito desses pensamentos, tá bom? Então, assim, como eu falei antes, esses são só 6 sinais. Existem vários comportamentos que a gente precisa ficar atento e vários comportamentos que podem identificar também. Mas esses 6 sinais, eles podem ajudar você a identificar isso em você ou no outro,
tá bom? Então, se você identificou em você alguma dessas coisas, ou mesmo num familiar, num amigo, alguém próximo a você, o mais importante de tudo é procurar ajuda. Não existe vergonha nem fraqueza nenhuma em procurar ajuda de um profissional. Um psicólogo ou um psiquiatra, eles vão estar totalmente aptos a entender o seu problema, a entender qual é a situação que você está vivendo e poder ajudar você a reestruturar seu emocional, a tratar a depressão de uma forma correta, né, eficaz, porque ainda existe eu acho que ainda, infelizmente, mesmo nos nossos dias, existe uma grande, não uma grande dúvida, mas um grande tabu, sabe? Em alguns lugares até um preconceito quanto ao trabalho do psicólogo, né? Tipo, não preciso disso, eu resolvo sozinho, eu me viro. Ou tipo, não é nada disso, é frescura. Gente, não é frescura. Depressão não é frescura. Depressão não é falta de fé. Depressão não é tipo uma tristeza que eu possa resolver de um dia para noite. Se você entende que você pode estar entrando num processo de depressão, procura ajuda, né? Nós como psicólogos temos aí como uma ferramenta principal do nosso trabalho, que é a escutativa, é escutar você de uma forma empática, entender o seu problema, te ajudar a reestruturar essas emoções dentro do ambiente terapêutico, dentro do processo terapêutico. E se for necessário, um psiquiatra também vai te ajudar com a medicação, também vai te ajudar a entender qual é a medicação necessária para que você possa ser tratado, né? Então, somente um profissional capacitado vai poder te ajudar a vencer essas barreiras, ok? Falando de uma forma física, da saúde mental, psicológica. Então, é muito importante você procurar ajuda, ok? Então, se você está vivendo isso ou conhece alguém que passa por essa situação, não deixa de procurar ajuda, não deixa de ajudar essa pessoa a procurar esse auxílio, porque às vezes não é algo fácil, na maioria das vezes não é, né? Às vezes eu tô passando por um processo de depressão e mesmo que eu queira, eu não consigo pedir ajuda. Então daí a importância da gente estar atento, né, às pessoas ao nosso redor para que a gente possa auxiliar essas pessoas a se levantar e tomar essa decisão, né? Então eu acho que de uma forma geral a gente precisa estar atento sempre, 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 sempre a todas as situações, né? Nenhum ser humano, por mais saudável que esteja, pode simplesmente dizer que eu nunca vou ter depressão ou nunca vou passar por isso. Então a gente tem que ter empatia suficiente pela dor do outro, mesmo que a gente não entenda 100% da dor do outro, que é algo que não vai acontecer, porque cada um tem a sua forma de lidar com a dor. Então eu posso dizer assim, olha, eu nunca posso dizer que eu sei o que você está passando, né? Eu posso dizer, olha, não sei com o que você está passando, porque a dor é diferente, né? Cada um lida com a dor de uma forma diferente, mas eu posso tentar te ajudar de alguma forma. Vamos procurar ajuda? Vamos procurar um profissional? Então acho que a empatia entra muito nessa questão da depressão, da gente olhar para o outro como pessoas, como seres humanos que são frágeis, que necessitam de ajuda, que não são perfeitos, né? Lembra do que a gente sempre fala, não existe ninguém perfeito. Existem seres humanos querendo aprender, a crescer e um precisa do outro, a gente precisa das pessoas, né? Então, mais uma vez, depressão não é frescura, depressão não é falta de fé, depressão não é algo simples, depressão é uma doença que precisa ser tratada. Então eu espero que esse vídeo de hoje tenha ajudado você a se informar melhor, talvez a identificar alguns problemas e tirar as dúvidas que você precisava, tá bom? Se você precisar me procurar, eu deixo o meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você estiver no IGTV também você vai conseguir ter contato comigo e a gente pode conversar, ok? E é isso, gente. Eu agradeço muito se você ficou até o final e até a próxima. Um beijo.